Portugal é um dos países que tem uma carga fiscal mais elevada. Espera. É obrigatório ter um... É obrigatório. Eu não tenho isso. Como é que começaste a pensar nisso? Porque assim a multa pode chegar aos 500 euros. What? Nunca ninguém me disse isto. Ok, fiquei um bocado desnorteada com esta notícia. Como é que eu sou uma adulta e eu não sei que impostos é que eu tenho para pagar? O que é que são os principais impostos que existem? O que é o IVA? O que é o IRS? O que é o IRC? E o que é a Segurança Social? Fala comigo como se eu fosse muito burro. Ok. Jéssica Brandão, contabilista certificada na conversa sobre impostos mais esclarecedora que vais encontrar na internet. Eu hoje vou-vos fazer a todos um favor enorme. O meu objetivo é explicar às pessoas, de uma forma muito simples, o sistema fiscal e tributário aqui em Portugal. Quem trabalha por conta própria tem que abrir atividade no Portal das Finanças. Uma das obrigações que tem é sempre emitir faturas. Que é o que as pessoas chamam os recibos verdes. A Segurança Social é uma contribuição que nós fazemos para caso precisarmos de uma licença de parentalidade, para efeitos de reforma. Se eu contribuir menos à Segurança Social, quando precisar da Segurança Social vai dar um valor mais baixo. A Segurança Social basicamente não sabe quanto é que tu faturas. Tu é que tens de comunicar à Segurança Social quanto é que estás a faturar. Esta comunicação ocorre sempre 3 em 3 meses, abril, julho, outubro e janeiro. E se eu não fizer? Imagina que eu não faço a mínima ideia. Oh meu Deus, não sabia que tinha que pagar a Segurança Social. Se não fizeres, Mas não é ilegal? Não vais para a prisão? assim, nunca vi ninguém. Uou. A Segurança Social está a perceber? Tá percebido. Perceberam o que é? O IVA, quase tudo aquilo que nós compramos tem IVA. Se eu comprei este microfone por, I don't know, 1 euro, não é 1 euro que o dono do microfone que me está a vender vai receber, porque 23% desse euro tem que ir entregar ao Estado. Os empreendedores dizem, eu chego ao fim do mês sem dinheiro e não percebo onde é que está o meu dinheiro. E o dinheiro está nisto, nestes passinhos que nós temos que percorrer até chegar ao valor que efetivamente fica para nós. O que é o IRS? Primeiro, E o dinheiro do IRS que nós pagamos é para o quê? é para o Estado. Para o Estado fazer o quê? O IRC é um imposto que só existe para as empresas, que vai ser só tributado sobre o lucro. Explica lá às pessoas porque que quando tu vais a qualquer sítio aqui em Portugal te perguntam quer contribuir na fatura? Os salários aqui em Portugal são muito baixos, quando são empresas muito grandes, não se justifica, as empresas estão cheias de lucro, as pessoas recebem muito mal, mas há pessoas que trabalham em empresas que são assim mais pequenas, médias, que às vezes elas estão muito frustradas com o salário que recebem, mas elas não têm bem a noção do quanto é que custa ao empregador tê-las ali sequer a trabalharem na first place. Reduzir os impostos que pagamos, como é que é possível dentro da lei? Primeiro, Uou, ótimo. eu sabia que eras a pessoa certa para convidar para esta conversa. Agora vamos começar. Olha, Jéssica, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. Eu estava-te a dizer em off que eu estou muito entusiasmada para fazer este episódio acontecer e que eu já estou à procura de uma contabilista como tu. Eu acho que eu estava à tua procura, eu é que ainda não te conhecia há meses. Então, quando me recomendaram o teu nome, eu fui ver o teu perfil, eu disse, isto é perfeito, é isto que nós precisamos. Eu vou começar, eu não sei se alguma vez já viste ou não um episódio do podcast. Sim. Sério? Sim. Mas eu começo sempre por dar assim um pouco de contexto, não só às pessoas que nos ouvem, mas também ao convidado, para perceber-se porque é que eu te convidei, qual é, que é o meu objetivo aqui neste episódio, porque assim facilita a criação do conteúdo que vamos criar agora. O meu objetivo com isto é explicar às pessoas de uma forma muito simples, o sistema fiscal e tributário aqui em Portugal. Porque a maior parte dos meus ouvintes do meu podcast são assim da nossa idade, estão assim nos 20, 30, são basicamente jovens adultos que estão a começar, têm coisas para pagar, têm coisas para fazer e que se sentem muito perdidos nesta área porque, vamos ser sinceros, a não ser que tu te especializes neste assunto em específico, em Portugal, quer seja mesmo os nossos pais ou mesmo o ensino de educação, isto não é algo que é falado, não é algo que nos é explicado, então nós não percebemos nada. Sim, existe muito desconhecimento porque lá está, é uma temática que não é abordada no nosso ensino e depois uma pessoa quando chega à vida adulta começa, oi, e agora de onde é que isto veio? Porque não estão aqui educados com este tipo de conhecimento sobre impostos, contabilidade, tudo isto que está aqui envolvido. E mesmo nem só a parte mesmo de impostos, mas por exemplo a parte de, ok, eu agora vou trabalhar, o que é que eu preciso de saber? O que é um recibo de vencimento? O que é que está lá incluído? Só a parcelas a somar e a subtrair, mas qual é que é o impacto disto?
Então muitas vezes acaba por não haver esta educação financeira que provavelmente deveria ter sido dada no ensino normal e só que quem é da área é que depois acaba por ter alguma especialização e muitas vezes, lá está, ajudar os amigos que não conhecem porque são de áreas completamente distintas. Claro, claro. E eu queria muito começar por aí e por falar do sistema de educação e só antes de entrarmos a sério. Mas o meu objetivo aqui é de género. Eu hoje vou-vos fazer a todos um favor enorme. Porque eu quero mesmo que nós tenhamos uma conversa e eu montei isto assim muito bem estruturado. Temos aqui umas 8 partes em que eu quero falar da forma mais simples que dá sobre este assunto. E eu vou-te fazendo perguntas e eu quero 2 coisas que acho que é importante dizer. Gostaria que esta conversa acontecesse, tipo, fala comigo como se eu fosse muito burra. Ok, contabilidade para totós, acho que é uma boa rubrica. Contabilidade para totós. Não, literalmente, como se eu não percebesse nada, como se estivesse a falar com uma criança de 7 anos e que não sabe nada. E eu vou fazer aqui, eu vou estar aqui a ter um papel de um bocado tipo, não sei se é devil's advocate que se aplicaria aqui nesta situação, mas pronto, eu trabalho por conta própria, vai fazer tipo há 1 ano e meio. Pronto. Ok. E naturalmente já tive que aprender várias coisas, já sei muitas das coisas que hoje vamos aqui falar, mas para propósito de fazer perguntas, etc., eu vou-me posicionar aqui muitas vezes. Há coisas que eu já sei, mas que eu vou estar a perguntar. Sim, até acredito que eu digo sempre que nós aprendemos sempre qualquer coisa porque há aquele pormenor que às vezes podes ainda não conhecer ou então não pode nem se adaptar à tua situação. Eu sinto que metade daquilo que eu te vou perguntar eu sei, metade eu não sei. Ok. E agora as pessoas não vão saber qual é que eu sei, qual é que eu não sei. Eu vou fazer perguntas que eu vou parecer muito burra, mas tipo algumas delas eu já sabia. E eu queria começar por aqui. Por exemplo, eu tive a necessidade de dizer às pessoas, elas não sabem o que é que eu sei, o que é que eu não sei, porque eu sinto que há muito aquele estigma do ninguém percebe nada disto, mas as pessoas têm vergonha de não perceber, porque de alguma forma é esperado de nós que nós já saibamos. E tu sentes-te burra se não souberes como é que eu sou uma adulta e eu não sei que impostos é que eu tenho para pagar. Sim. E eu acho que nós não nos devemos culpar porque ninguém nos ensinou. Então agora estas pessoas estão aqui a ver, estão de parabéns porque estão à procura do conhecimento assim como eu estou. Então vou-me calar, vou parar de falar. Antes de irmos aos específicos, eu queria só tocar num ponto que tu há bocado estavas a tocar do ensino de educação, do sistema de educação. Eu gostaria de te perguntar se tu achas que isto é alguma coisa, isto é um tema que devia ser ensinado nas escolas, porquê? Qual é que é o teu posicionamento e a tua opinião neste assunto? É assim, eu tenho a minha opinião, obviamente que sim, porque imagina, eu vejo isto pelos meus amigos que não são de toda desta área e que acabam por ter a sorte, lá está, de ter uma amiga que é da área e consegue dar aqui o suporte, mas que quem não é, não tem qualquer tipo de base, ou seja, eu também não a tinha até entrar nesta área e muitas vezes esta parte dos impostos, mesmo também esta parte de gastar dinheiro, que muitas vezes é desnecessário porque não há um controle, porque não há uma gestão que deveria ser ensinada logo desde que nós somos crianças, não é? Às vezes os nossos pais dão-nos uma moeda e nós pensamos, ok, tenho uma moeda, eu vou gastar isto tudo em doces e se calhar, se nós desde pequenos fôssemos educados, então ok, mas se eu gastar hoje e se calhar não vou ter amanhã, começávamos logo aqui a ter algum tipo de educação financeira com coisas simples. Então, sim, se eu não fosse para esta área também não tinha este conhecimento, que é o que acontece quem não está na área. Então, sim, acho que sim. Inclusive, eu tenho conhecimento que existem escolas que vão mesmo começar a ensinar esta temática, sim, porque é mesmo necessário. Eu acho que não devia ser algumas, devia ser mesmo geral, porque é mesmo necessário, porque depois as pessoas acabam por gastar impostos desnecessariamente, acabam por apanhar surpresas, porque não estavam a contar com aqueles impostos e também não têm dinheiro para depois conseguirem pagar os impostos, então acaba por ser aqui uma bola de neve que depois começa a haver na vida adulta, porque é quando começam aqui a existir as obrigações, porque já não estamos aqui em casa dos papás, então sim, tenho aqui a plena noção que é uma temática que tem obrigatoriamente que ser começada a dar e também, pronto, Portugal também é um dos países que tem uma das taxas mais baixas de literacia financeira e também se vê nos nossos jovens, nas nossas crianças que não sabem nada sobre esta temática e que muitas vezes acabam por ser surpreendidos quando chegam aqui à vida adulta. Isso é uma realidade que é bastante infeliz, porque eu lembro-me, por acaso eu nesta altura vivia na Holanda e eu era personal trainer e aí trabalhava, pronto, aquilo que aqui seria equivalente a recibos verdes. E eu lembro-me de um dia muito específico em que eu recebi o meu primeiro
minha primeira avença para pagar ao Estado dos impostos que eu tinha, e eu lembro-me de estar completamente paralisada, a não saber o que fazer. Eu sabia, obviamente, que eu tinha que pagar impostos, mas eu não estava a perceber, tipo, quanto é que eu tinha que pagar, porque é que eu tinha que pagar, ou, tipo, para onde é que ia aquele imposto. Eu lembro-me de estar literalmente a entrar em pânico, porque eu nem sequer sabia como é que eu ia pagar. Ou seja, mesmo que eu quisesse pagar, eu pago por onde? Como é que isso se faz? Não sabia mexer no site, não sabia mexer em nada. E eu lembro-me de chorar, literalmente lágrimas, a pensar: não, eu vou simplesmente arranjar um trabalho por conta de outrem, porque isto é muito complicado, ter que fazer a minha própria contabilidade. Isso é uma realidade que eu não quero mesmo para ninguém, porque eu, por exemplo, pensei: ok, chorei ali aquele bocado, mas pensei: não, vou aprender. Claro. Let me get this together, vou aprender. Mas há muitas pessoas que isso desencoraja. E depois elas ficam dizendo: não, isto está muito complicado para mim, isto está-me a deixar muito desconfortável, e acabam por ir por um caminho, não vou dizer mais fácil, mas acabam por, se calhar, não seguir o caminho que queriam seguir, porque é muito complicado, entre aspas, perceber tudo isto que envolve. Tu dirias que em Portugal, em comparação assim, se calhar com outros países da Europa, como é que tu achas que é a carga? Assim, Portugal é um dos países que tem uma carga fiscal mais elevada. Lá está, há aqui algumas formas, depois nós, dentro da lei, obviamente, conseguimos aqui contornar a situação, mas acaba por ser, efetivamente, um dos países em que temos uma carga fiscal mais elevada. E depois, lá está, as pessoas, qual é o pensamento do Tuga? É mais rendimentos, mais impostos, então não vou trabalhar, vou limitar-me a ter aqui este meu salário, porque já sei que isto depois vai aumentar aqui a carga fiscal. Então, Portugal é efetivamente um dos países que tem uma carga fiscal mais elevada, e depois acaba por haver este pensamento de ok, já sei que se eu até podia se calhar trabalhar um bocadinho mais, mas já sei que isso depois vai pesar nos meus impostos, e então é aqui uma dualidade de critérios. Mas sim, Portugal é efetivamente. Por isso é que há muitas pessoas a saírem de Portugal, até sediarem-se em outros tipos de países, porque lá está, têm outros tipos de benefícios que cá dentro não conseguem encontrar, porque pronto, o Estado leva muito dinheiro dos contribuintes, sim. Pois lá. E eu queria te fazer uma pergunta, que é, em termos de fiscalidade, qual é que é a maior diferença, ou as maiores diferenças entre trabalhar por conta de outrem ou trabalhar por conta própria? Tipo, faz aqui Ok. É assim, dentro de ser trabalhador por conta própria, existem aqui dois regimes. O regime mais simples, que é o regime simplificado, que quem não tem um contabilista obrigatoriamente fica nesse regime. E depois temos um regime eu digo sempre que é o andar a seguir, que é o regime da contabilidade organizada, que aí já obriga a ter um contabilista, já tem algum tipo de obrigatoriedades. Mas sendo trabalhador por conta própria, o contribuinte tem as obrigações fiscais todas por si, e quando é a empresa é que faz os descontos da Segurança Social, ou seja, o dinheiro que o contribuinte recebe já está líquido de impostos. E aqui, muitas vezes, os trabalhadores por conta própria têm esta dificuldade acrescida, que é, ok, eu recebi este valor que faturei, mas é bruto. Agora, eu próprio tenho que ser responsável por entregar X valor à Segurança Social, depois tratar do meu IRS e dar X valor para o IRS. Muitas vezes o IVA também entra aqui para as contas, ou seja, o próprio trabalhador por conta própria é que tem que fazer toda a sua gestão de todos os impostos, porque o valor que recebe é bruto. Percebes? O que já não acontece aqui quando é trabalhador por conta de outrem, que o valor que recebe já é líquido, a empresa já tratou de fazer os descontos da Segurança Social, também, se for o caso, já tratou de adiantar o valor de IRS, por isso depois o valor que recebe já está líquido. Ou seja, é assim, também dizer-te que quem trabalha por conta de outrem supostamente tem uma garantia maior, porque está aqui associado a uma empresa, a empresa é que é responsável por tratar do seguro de acidentes de trabalho, que já não acontece quem trabalha por conta própria. Sim, é obrigatório ter um seguro de acidentes de trabalho, que muitas vezes as pessoas acabam por não saber dessa informação, e depois também, lá está, quem trabalha por conta de outrem tem acesso aos 14 meses, quem trabalha por conta própria não tem. Espera. É obrigatório ter um seguro de acidentes de trabalho. Calma, já. É obrigatório eu ter um seguro de acidentes? Eu não tenho isso. É obrigatório. Calma, espera. What? É assim, dizer-te que nunca vi nenhuma multa, ok? De alguém que não tem um seguro de acidentes de trabalho, mas ela está lá. Ou seja, isto pode ir para o ar. As pessoas podem saber, tipo, pode ser conhecimento público que eu ainda não tenho este seguro. É assim, acho que não irá ter. Mas calma, então eu preciso ter. Eu não sei onde é que eu vou buscar este seguro. Este seguro é porque, tipo. É assim, imagina, quando tu trabalhas por conta de outra, mesmo que tenhas um trabalho que estás em frente ao computador, tens de ter um seguro de acidentes de trabalho. Porque imagina, levantas-te e cais, acontece alguma coisa, estás sempre aqui protegida pelo seguro de acidentes de trabalho. O mesmo acontece para quem trabalha por conta própria. Ou seja, tem que ter aqui um seguro. Nunca ninguém me disse isto. Tipo, how would I know? Há quanto tempo é que tens atividade aberta? Há um ano. Pois. Eu tenho a atividade aberta desde julho de 2023.
3. Ok. Como é que começaste a pensar nisso? Porque assim a multa pode chegar aos 500 euros Por não ter por não ter um seguro de acidentes de trabalho. E depois ainda tens que pagar mais o seguro. Ou seja, qualquer pessoa que tem uma atividade aberta Tem que ter um seguro de tem que acidentes ter um de trabalho. seguro de acidentes de trabalho. Exatamente. Eu não sabia isso. E agora onde é que eu vou desencantar o seguro de acidentes de trabalho? É assim, tens um carro, certamente, tens uma casa, tens a pessoa que trata dos seguros, dizes, olha, tenho atividade aberta, entregas a declaração de início de atividade e eles, ok, fazemos o seguro. Ou seja, então qualquer seguradora Sim, tem qualquer esse... seguradora consegue tratar disso, sim. Uou. E ainda nem sequer passaram 10 minutos e eu já estou a perceber que estou a fazer coisas. Esta é aquela parte que ela disse que não percebia, que não conhecia. Oh meu Deus, eu não sabia, mas eu genuinamente eu não sabia que eu precisava de um. Eu sabia que as pessoas que trabalhavam por conta de outrem tinham, mas eu não sabia que eu precisava. Uau, Sim. até porque imagina, eu, tipo, no meu trabalho não há muitos acidentes para se ter, mas não é por aí, essa é a Uau, ok, fiquei um bocado Sim. desnorteada com esta notícia. Ok, preciso de ir tratar disto. Ok, preciso de ir tratar disto. Eu não sabia, nunca ninguém me disse. Então dirias que é mais fácil. Logicamente é mais fácil lidar com os impostos quando tu trabalhas por conta de outrem, porque o teu empregador faz tudo. Mas tu achas que as pessoas que trabalham por conta de outrem também deviam perceber Sim. que há muitas pessoas que recebem simplesmente o salário, sabem que aquilo é depois dos impostos, mas não sabem que impostos, para que é feito, que tipo de impostos é que eles pagaram. Depois outro assunto que eu quero falar mais para a frente, que tipo de impostos é que o empregador deles teve que pagar para os ter ali na empresa. Então as pessoas Não sabem. Imagina, eu acho que não deveria acontecer as pessoas aceitarem só o valor que recebem sem saber o que está por trás. Porque imagina, ok, eu tenho que saber que tenho um salário base, que tenho um subsídio de alimentação. Será que eu estou a pagar de impostos sobre isto? Estou. Quais é que são os impostos que incidem? Então, e muitas vezes para as pessoas conseguirem também negociar aqui com a entidade empregadora, porque às vezes eu acho, ok, eu vou pedir um aumento de 100 euros. Mas depois os 100 euros não se refletem em 100 euros em valor líquido, então pode não estar a compensar. O aumento não é assim tão grande. Por isso, sim, eu acho que as pessoas deviam ter, por exemplo, até isto é uma boa altura em que houve aqui a redução das taxas de IRS nos meses de setembro e outubro, então eu tive N chamadas de amigos a dizer, este mês eu recebi tanto dinheiro, porquê que eu recebi tanto dinheiro? E lá está, por causa da alteração das tabelas, eles retiveram menos na fonte e acabaram por receber mais dinheiro ao fim do mês. Mas depois esquecem-se que isso depois vai entrar tudo junto para as contas do IRS, que começa a partir de abril. Ou seja, se calhar agora receberam mais, estão todos contentes, mas depois pode estar aqui a prejudicar um bocadinho o valor que podem eventualmente ter até que pagar em abril. Pois, por isso é que é importante ter esta Sim. literacia fiscal, mesmo que tu no teu dia-a-dia não tenhas que lidar com isto, é importante saberes o que é que está a acontecer. Sim, mas imagina, eu tinha um professor da universidade que dizia, a partir do momento que eu me levanto estou a pagar impostos. E às vezes isto parece estranho, mas na verdade não é. Imagina, se eu tenho uma casa, pago IMI da casa, se eu comprei uma casa, paguei IMT, imposto de selo, se eu tenho, por exemplo, coisas em casa, paguei IVA daquilo que eu comprei, se eu tenho um carro, pago ISB e IUC, então tudo aquilo que o nosso dia-a-dia, nós estamos a pagar impostos, mesmo que não saibamos, acaba por acontecer. Então, sim, deve haver este conhecimento sobre esta temática, não só por informação, mas também para conseguirmos prever de alguma forma alguma coisa que possamos ainda fazer. Por exemplo, o IRS é um imposto de agora. Muitas vezes as pessoas pensam no IRS na altura da entrega, quando já não há nada a fazer. Ou seja, agora, que é a altura que o ano está a decorrer, é que eu tenho que pensar no meu IRS e o que é que eu posso fazer para, quando chegar à altura, eu conseguir pagar menos, ou então o valor do reembolso for um bocadinho maior. E para isso eu tenho que ter algum conhecimento na área. Claro, faz todo sentido. E agora vamos entrar mesmo na parte do conhecimento. Esta é a parte que eu acho que é muito importante e muitas pessoas... Porque isto é uma coisa que, na minha opinião, toda a gente devia saber. Esta parte que te vou perguntar agora, toda a gente devia saber, e é uma coisa que antes de eu abrir atividade e ter que começar a pensar, ok, o que é para fazer? Tipo, quando tu te sentas o que é para fazer, eu vou ser bem sincera, e muita gente vai achar que eu sou inculta, eu prometo que eu não sou, mas eu não sabia o que é que isto era até há 2 anos atrás, eu não sabia o que é que isto era. Que é o quê? Explica-nos como se nós fôssemos muito, muito, muito totós. O que é que são os principais impostos que existem? Eu quero que tu me expliques o que é o IVA, mas diz mesmo, tipo, o IVA significa imposto sobre... O que é o IVA? O que é o IRS? O que é o IRC? E o que é a Segurança Social? Estes 4, tipo, uma explicação extremamente boa e simples. Ok. Então, começando aqui
quem trabalha por conta própria, ok? Tem que abrir atividade no Portal das Finanças, é assim que começa então a exercer a sua atividade, pode ir diretamente às finanças, pode ser chato por causa dos agendamentos e assim, ou então pode fazê-lo online. Agora já tendo acesso ao Portal das Finanças já é possível então abrir atividade diretamente. Depois, quando nós estamos a abrir a atividade, o que é que temos de saber? Qual é que é a atividade que vamos a exercer? E isso tem um código que pode ter aqui 4 ou 5 dígitos, depende sempre da atividade que cada um está a exercer. Que é o CAI. Exatamente, o CAI ou o CIRSE. Okay? Os CIRSEs são mais para pessoas que têm atividades profissionais, por exemplo, os médicos, arquitetos, psicólogos. Existe uma lista enorme, os artistas também, existe uma lista enorme de CIRSEs que está só destinada aqui a quem presta serviços, e depois existem os CAIs, okay? Que são outros prestadores de serviços, que não são considerados aqui atividades profissionais, e também é para quem vende produtos. Ok? E entra aqui na lista dos CAIs. Depois, abrindo atividade, uma das obrigações que tem é sempre emitir faturas, ok? Por cada serviço. São chamados recibos verdes. Exatamente, por cada serviço e produto vendido é preciso emitir uma fatura, mesmo que o meu cliente não peça contribuinte. Há sempre essa obrigação, ok? Eu às vezes digo às pessoas, quando elas dizem, é sério, mas o meu cliente não pediu contribuinte, eu tenho que emitir fatura. Eu dou sempre este exemplo. Se você vai à padaria, compra um pão que seja, a senhora pergunta-lhe que é fatura com contribuinte e você diz que não, acha que a senhora da padaria que mete o dinheiro ao bolso e não registra nada. Claro que não. Mesmo não havendo o cliente não querendo fatura, temos sempre que emitir aqui uma fatura a consumidor final. Então, quando as pessoas dizem, trabalha recibos verdes ou viva recibos verdes, é porque a pessoa não tem um salário, mas a pessoa tem clientes, porque ela trabalha por conta própria, e ela, por cada cliente, imagina, eu prestei-te um serviço, eu vou emitir uma fatura, que é o que as pessoas chamam os recibos verdes. Exatamente. Corrija-me se eu estiver errado, aquilo chama-se recibos verdes informalmente porque é verde. Exatamente. Ok. Imagina, agora é só um bocadinho verde, antes era tudo verde. Ok, sim. Yeah. Porque, no início, porque as pessoas diziam recibos verdes, e eu quando fui ao Portal das Finanças estava à procura de recibos verdes. Tipo, aquilo não se chama recibos verdes, chama-se recibos verdes informalmente, aquilo é emitir fatura, E eu pensei, mas então porquê as pessoas chamam recibos verdes? E depois quando eu emiti a minha primeira fatura, eu vi que era verde, então percebi, ok. Exato, ou seja, imaginem, muitas vezes há aquela dúvida de eu estou a coletar, de ser freelancer, de ser trabalhador por conta própria, a trabalhar a recibos verdes, é tudo a mesma coisa. Então às vezes só a denominação já causa aqui algum desconforto, porque existem vários nomes para a mesma coisa. Mas pronto, então, alguém que abra a atividade tem então a obrigação de emitir das faturas, tem também aqui a obrigação de ter um seguro de acidentes de trabalho, ok? E pronto, depois também pode ter que ter um livro de reclamações, entre outras coisas, mas isso depois já é um bocadinho mais específico. Depois, relativamente aqui aos impostos, sendo trabalhador por conta própria, temos a Segurança Social, ok? Que toda a gente que abre atividade tem sempre um ano de isenção, ou seja, durante um ano, não sei se também usufruíste. Usufrui. Pronto, um ano tem a possibilidade... Já acabou essa vida, essa vida já acabou. Então, toda a gente que abre atividade tem aqui a possibilidade, durante um ano, não ter que pagar a Segurança Social. Ok? A Segurança Social é uma contribuição que nós fazemos, então, para caso precisarmos de uma baixa, se precisarmos, por exemplo, de uma licença de parentalidade, mesmo para efeitos de reforma, ok? A Segurança Social, muitas vezes as pessoas pensam, a Segurança Social, quando chegar à minha altura, nem sequer vou ter uma reforma, mas não podemos só pensar na Segurança Social nesses casos. É no caso de uma baixa, no caso de uma licença, mesmo para subsídio de desemprego, ok? É também importante que vejamos aqui a Segurança Social como uma proteção social que nós também estamos a contribuir. Ou seja, nós contribuímos para depois, imagina, contribuímos para o Estado, estamos todos a pôr dinheiro num cofrezinho. Um cofre que é tipo do Estado e que, supostamente, quando nós precisarmos, vai estar ali e o Estado vai conseguir contribuir. Não é o valor todo, sim, mas uma parte, sim. E o Estado vai conseguir contribuir, corrijo-me se eu estiver errada, com base naquilo também que nós contribuímos. Exatamente. Ok. A Segurança Social, está percebido? Está percebido. Perceberam o que é? Ou seja, tu agora pagas Segurança Social e depois, quando te reformares, o Estado vai-te pagar. Se ainda houver dinheiro no cofre, se ainda houver dinheiro nesse cofrezinho. Já são essas conversas. Mas à partida, tu fizeste a tua parte, eles também deviam fazer deles. Sim, mas eu digo sempre à minha avó, tipo, eu agora ando a pagar o teu salário. E ela, filha, sou eu e os restantes contribuintes que estamos a pagar a Segurança Social. Sim. Por isso nós estamos aí, porque acredito que já não haja tanto dinheiro assim nesse cofre, então o dinheiro que eu estou a dar agora é só para a minha avó, tá? Pronto, isto é assim, a Segurança Social funciona assim. Depois o IVA é o Imposto de Valor Acrescentado, ou seja, quase tudo aquilo que nós compramos tem IVA. Ok, o IVA é um dos impostos que mais dinheiro dá ao Estado, ok, para quem não sabe é o imposto que mais custa. Por exemplo, quem abre atividade por conta própria tem aqui um limite para efeitos de IVA, que são os 14.500 euros, ou seja, se nós esperarmos faturar abaixo deste valor, podemos beneficiar de uma isenção.
Ok? Quem está a estimar faturar acima deste valor ou quem já ultrapassou este limite, sim, por ano, tem que cobrar sempre IVA pelos serviços que presta. Ou seja, imagina, o valor da minha avença são 100 euros e eu vou cobrar 100 mais IVA. Ou seja, no meu caso, estando cá no continente, são 23%. Ou seja, aqueles 23 euros que eu recebo do meu cliente, vou só entregá-los ao Estado. Ou seja, imagina, produtos ou serviços diferentes vão ter percentagens diferentes. Exatamente. Fala-nos um bocado sobre isso, que é, por exemplo, a pessoa vai ao supermercado e compra uma pastilha, ou a pessoa vai ao supermercado e compra uma Pepsi, ou a pessoa vai à farmácia e compra um Benuron, ou a pessoa paga o teu serviço de contabilista. Os IVAs são diferentes. Não sei se nos exemplos específicos que eu dei diferem. Sim, alguns diferem, sim. Existem, então, a taxa de 6%, 13% e 23%, ok? Os 6% são aqueles bens de primeira necessidade. Ok, depois o 13 depende de alguns produtos, às vezes de alguns medicamentos, depende. Então o 13 é aquela taxa intermédia que vai depender um bocadinho também se ainda existe aqui alguma necessidade. E o 23 é praticamente tudo. Ok, ou seja, primeira necessidade situa-se aqui nos 6 e depois vai sempre escalando até aos 23. Isto são as taxas do continente, ok? Sim. Madeira e Açores as taxas variam. É diferente, ou seja, em tudo o que nós estamos a pagar, e aqui em Portugal, por exemplo, nos Estados Unidos é diferente porque lá os preços no supermercado, etc., muitas vezes aparecem sem o IVA e depois quando tu vais à caixa, depois aquilo aumenta o IVA por cima, mas aqui em Portugal nós temos essa cultura de os preços que nós vemos no supermercado é o preço no final que nós vamos pagar, mas aquilo já tem o IVA. Ou seja, se eu comprei este microfone por, I don't know, €1, não é €1 que o dono do microfone que me está a vender vai receber. Exato. Porque 23% desse euro tem que ir entregar ao Estado. Exatamente. E esse é o IVA. É o IVA. E dizendo que existem também atividades que não têm IVA por natureza, ou seja, mesmo que faturem muito, nunca vai ter IVA. Por exemplo, a área da saúde, se fores, por exemplo, imagina, eu estou a dar isto que é para depois as pessoas pegarem nos talões que recebem e perceberem, eu fui pagar. Por exemplo, as refeições são taxadas a 13%. Ok? Então, às vezes eu depois dou sempre esta dica. Quando forem o que forem comprar, analisem as faturas, vejam qual é que é o IVA. E aí depois muitas vezes vão perceber que, ok, esta pessoa até está a cobrar 200 euros, mas daqueles 200 só vai receber 150, por exemplo. Ok? E eu estava a dizer que existem atividades então que não têm mesmo IVA. Por exemplo, a área da saúde, seja um médico, um enfermeiro, um psicólogo, é sempre sem IVA. Ok? Depois existem algumas outras atividades, mas a maioria aqui é essa área da saúde que não tem IVA. Ok, o IVA já está percebido. Já está? Dizer que relativamente ao IVA nós somos só funcionários do Estado, ok? Nós tratamos de cobrar à pessoa e depois entregamos ao Estado. Tá bem? Somos aqui uns funcionários gratuitos do Estado, sendo que há sempre a possibilidade de recuperar o IVA que tenhamos com compras da nossa atividade. Depois eu quero falar da minha parte preferida, que é como pagar menos impostos dentro da lei. Ok, mas sim, o IVA é este imposto que anda aqui a ser taxado sobre os nossos produtos e serviços e que depois somos só responsáveis por entregar. E muitas vezes, e eu já vi isto a acontecer em pessoas próximas, que a pessoa, emite uma fatura e aquilo tem o IVA, ou seja, se eu cobrei 100 euros pelo meu serviço, depois na fatura, como é 23%, a fatura que a pessoa vai ter que me pagar é 123, e a pessoa põe 123 ao bolso e parece que não se lembra que esses 23 euros não são dela. Sim. E que ela mais tarde vai ter que dar aquilo ao Estado. E isso depois cria muitos problemas. Sim. Que tu já disseste. Imagina, há contabilistas que até defendem que as pessoas podem financiar com o IVA. Okay? No meu sentido, eu gosto mais de ser a contabilista que gosta de jogar pelo seguro. Ok? Então o valor que vocês recebem do IVA dos vossos serviços, coloquem à parte, num cofrezinho, numa conta poupança, levantem e que ponham em casa como queiram, mas guardem esse valor, porque nós já sabemos que muito provavelmente, se não a totalidade, vamos ter que entregar ao Estado. Então é preferível tu ires colocando sempre que recebes, colocas de parte e já não estás a contar com aquele valor, do que abres o saldo da conta e pensas, isto tem aqui muito dinheiro, vou comprar até aquilo que se calhar nem estou aqui a precisar. Chega a altura de pagar o IVA e não temos dinheiro. Então eu dou sempre esse conselho de recebem do cliente, calculem o valor do IVA e coloquem de parte. E isto funciona para as pessoas que trabalham por conta própria ou que têm uma empresa, pronto. Como é que se enquadra o IVA nas pessoas que trabalham por conta de outrem? Não existe, eles suportam só o IVA. Sim, pagam sempre o IVA. Ok? Perfeito. Quem imagina, quem tem este mecanismo do IVA é a entidade empregadora. Claro, porque se eu trabalhar na tua firma de contabilidade, tu vais cobrar aos nossos clientes o IVA,
Mas não tem nada a ver com isso. Não, exato. Tu Ok. recebes o teu salário normal, a não ser que sejas, pronto, sejas minha prestadora de serviço, também há essa possibilidade. Sim. Há essa possibilidade de sermos, então, em vez de trabalharmos só para particulares, também há essa possibilidade de Então, trabalharmos aí, para nesse empresas. caso, eu não trabalhava por conta de outrem, eu tinha a minha trabalhava por própria conta- atividade e tinha Exatamente. que fazer a minha própria Gestão na contabilidade. mesma. Yeah. Exato. Então, turma, IVA, IVA. também já percebido, já falámos de segurança social e IVA. Agora, IRS. IRS. O que é o IRS? Então, o IRS é um Estou a imposto gostar muito da sobre maneira como renda. estás a explicar. A sério? Estou a Ótimo, gostar mesmo, ótimo, bué. ótimo. Eu sabia que eras a pessoa certa para convidar para esta conversa. Ótimo. Então, o IRS é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, ou seja, cada contribuinte tem o seu IRS que tem que pagar em função dos rendimentos que tivermos. O IRS é aquele imposto que, quanto mais a Segurança Social é uma taxa fixa, mas o IRS não, é quanto mais rendimentos, a taxa é maior, porque é dividido por escalões, ou seja, está limitado em função dos rendimentos que nós recebemos e depois é apurada aqui a nossa taxa e é esse valor que nós depois temos que entregar ao Estado. Então, calma, só para desconstruir um bocado. Aqui na Segurança Social é fixa. É fixa. Quando é que é a porcentagem? Não falámos disso há Ok, não bocado. falamos. Então, quem trabalha por conta de outrem sai do seu salário 11% para a Segurança Social. Para a tua reforma, para as Exatamente. coisas. Quem trabalha por conta de outra. Quem trabalha por conta própria. 11% quer, desculpa estar-te a interromper, 11% quer tu faças 1 euro, quer tu faças 300 mil euros. Não, imagina, estamos a falar por conta de outrem. Ah, Conta de outrem é pelo salário. Sim, sim, ok? sim. Ou seja, do salário, por exemplo, um salário base de 1000, 11% daqueles 1000 são então para entregar à Segurança Social. Ok? Para quem trabalha por conta de outra. Quem trabalha por conta própria, há sempre aqui uma distinção em quem presta serviços e quem vende produtos. Ok? Quem presta serviços, a taxa é de 14,98%, assim uma taxa mais simplificada. Quem vende produtos, a taxa é de 5,04%. Ok? E essas taxas são irrespectivas daquilo que ganhamos. Exatamente, ou seja, o valor que eu vou pagar à Segurança Social é esta taxa sobre a minha faturação. Por isso dizer-vos que e muitas vezes acontece isso, que é nos meses em que eu depois vou faturar mais, no trimestre a seguir vou pagar mais à Segurança Social, porque é sempre proporcional aqui aos rendimentos que eu vou ganhando. A taxa é fixa, mas depois vai variar em função da minha faturação. Perfeito. Ok. Mas o IRS já não é assim, já não é toda... Imagina, como estavas a explicar, se eu tiver um produto e vender produtos, estavas a dizer que é 5%, é 5%, quer eu faturo 1 euro, quer eu faturo 300 mil euros. Mas no IRS já é diferente. Já é por escalões. Ok, então fala-nos dos escalões. Ou seja, quanto mais os escalões vão de 3% a 48%, ou seja, obviamente quem tem rendimentos baixos situa-se ali no primeiro escalão, mas a partir do momento que os rendimentos vão crescendo, as taxas vão aumentando progressivamente. Ou seja, o IRS, falando aqui também, fazendo aqui a distinção, quem trabalha por conta de outrem e tem aqui um salário um bocadinho superior ao salário mínimo, todos os meses é descontado um valor de IRS para entregar ao Estado, ok? Ou seja, do meu salário, a minha empresa fica com uma parte e entrega ao Estado, e na altura do IRS, esses valores todos que foram entregues pela minha empresa, eu vou perceber se o valor que eu já entreguei é maior que o valor que eu teria de imposto, e se assim for, eu tenho um reembolso de IRS, porque entreguei a mais ao Estado. Se ainda tiver que pagar alguma coisa, é sempre pela diferença que entreguei versus o valor que teria a pagar de imposto. Por isso é que se diz naquela altura, pronto, a altura das declarações e o IRS, etc. Que é, durante o ano inteiro, tu andaste... Supostamente, se estiveres a trabalhar por conta de outrem, a tua entidade empregadora andou a pagar IRS por ti. Não, descontaram-te do teu salário. O teu salário e Exatamente. tu não tiveste que fazer nada. No final fazes essas contas no ano e vamos perceber se o Estado te deve dinheiro ou se não te deve dinheiro, ou se tu é que deves. E se tu trabalhares por conta própria, é a mesma coisa, mas tu é que tens que... fazer esse adiantamento. E tu é que tens que fazer a tua... Só que Atenção tenho na uma fonte. questão. Quando tu trabalhas por conta de outrem, tu também é que tens que fazer a tua declaração de IRS? Sim. Ok. Porque imagina, quando trabalhas por conta de outrem, o que vai ser na mesma sujeito a IRS é o teu rendimento pessoal, ou seja, o salário que foste recebendo ao longo dos meses. Por exemplo, falando aqui quem trabalha por conta própria relativamente ao IRS, quem vende produtos não está sujeito à retenção na fonte. O que é esta retenção na fonte? É uma parte do valor que eu tenho a receber, não é a minha empresa, porque eu não tenho uma entidade empregadora, os meus clientes é que são responsáveis por entregar uma parte do valor ao Estado. Ou seja, por exemplo, quem vende produtos nunca pode fazer este adiantamento.
ok? Por retenção na fonte. Quem presta serviços pode fazer este adiantamento. Como é que funciona na prática? Então, vamos imaginar que eu te estou a cobrar um serviço de 100 euros, ok? E eu já ultrapassei os 14.500 euros de faturação. Então, a partir do momento que eu ultrapasso, sou obrigada a começar a fazer retenção na fonte, ok? E então, eu faturo-te a ti, tu és uma empresa, ok? Eu faturo-te a ti um valor, por exemplo, de 100 euros e desses 100 euros tu não me vais dar 100 euros. Tu vais-me só entregar, por exemplo, 75 euros e os restantes 25 vais adiantar ao Estado. Okay? Porque neste caso tu tinhas que pagar 25% de IRS. A taxa depois pode não ser essa, mas a taxa de adiantamento é essa. Ou seja, Ok. tu neste momento acabaste de pagar, entre aspas, 25% de IRS e depois vais pagar isso em todas as faturas e depois chega ao final do ano, vê-se quanto é que tu já pagaste de IRS ao Estado e depois o Estado vai ver se aquela era a taxa certa e depois vai fazer o ajuste. E porquê que o Estado não simplesmente cobra a taxa certa já desde o início? É assim, porque é difícil, porque a taxa é em função dos teus rendimentos, mas não é só. Ok, para o IRS entram as tuas despesas pessoais e nas despesas pessoais entra, por exemplo, educação, saúde, se tens uma casa, se pagas renda. Então não é possível se tens determinar. pessoas no teu agregado. Exatamente, se tens filhos, se não tens, se é junto, se é separado, então não é possível previamente sabermos aqui esta taxa. Então existe esta taxa genérica, em que se depois o valor que tu adiantaste se adiantaste a mais, o Estado reembolsa-te, ok? Se adiantaste a menos, tens só que pagar a diferença, percebes? Não, era um bocadinho impossível termos aqui uma taxa efetiva antes de sabermos o que é que irá entrar tudo para o cálculo do E o dinheiro do IRS. IRS que nós pagamos é para o quê? É para o Estado. Para o Estado fazer o quê? Obras públicas, tudo aquilo que nós, as estradas que nós temos, hospitais, essas coisas todas, é tudo aqui um direito público que nós adquirimos, porque também estamos aqui a dar dinheiro ao Estado e é para estas coisinhas todas. Ok, para podermos... Ok. Sim. Então supostamente essas coisas tinham que funcionar todas bem. Se eu pago tanto dinheiro para elas funcionarem. Ainda são uma parte. Mas o IRS então funciona assim. Então, Ok. fala-me dos escalões. Se tu ganhas de quanto a quanto, qual é a percentagem que tens que pagar? Ok, isso assim, não sei as tabelas de cor, ok? Sim, são tabelas. São tabelas, exato, e imagina, os valores, ainda por cima não são valores certos, imagina, não é tipo 15 mil, são tipo números 13, 900 e tal, ok? Então são números variáveis, mas lá está, é uma taxa progressiva e os escalões vão aumentando, começa em 13 e só para em 48%. Ou seja, imagina, alguém que até tenha um salário considerável pode estar a pagar aqui uma taxa muito alta de IRS e muitas vezes lá está, nem se sabe, nem se apercebe desta situação, porque acha, ok, já adiantei ao Estado, eu depois até recebo, mas esquecem-se que o valor que já adiantaram ao Estado foi muito alto, por isso é que estão aqui a receber, e se calhar no fim das contas o valor do imposto até era muito alto, só que acaba por ficar aqui um bocadinho absorvido. Quem trabalha por conta própria é que lá está, se não fizer esta tal retenção na fonte, ok, pode ser retenção na fonte ou pagamentos por conta, não sei se alguma vez tiveste de fazer. Não. Já fiz as duas. Ok, exatamente. Os pagamentos por conta são 3 ao longo do ano e é o tal adiantamento que também é feito aqui ao Estado. Pode ser feito por retenção na fonte ou então por pagamento por conta. E se tu não fizeres nem retenção nem na fonte, dá para te chegar ao final do ano e fazer as contas todas no final do ano só? É assim, se não fizeres, depois já há essa possibilidade. Mas vais ter que pagar muito. Sim, ou Sim. seja, a pessoa, imagina, dentro desse exemplo, eu presto um serviço de 100 euros, mas eu não optei por fazer, e imagina, estou no regime de 25% naquela parte geral. Eu não fiz retenção na fonte, ou seja, eu estava a receber todos os 100 euros. Quer dizer, vamos para acumular aqui o conhecimento. O serviço era 100 euros, mas eu cobrei de 123 porque 23 era o IVA. Exatamente. Eu tenho 123 agora. Eu tenho que 23 não são meus por à parte, porque eventualmente um dia vou ter que pagar ao Estado, mas se eu não fizer retenção na fonte e tu me pagares de facto esses 100 euros, 25%, dependendo da minha atividade, eu também vou ter que pôr de parte, porque eventualmente vou pagar IRS. Mas é mesmo isto, é mesmo importante. Estas continhas que nós fizemos agora toda do passo a passo é importante, porque muitas vezes os empreendedores dizem, eu chego ao fim do mês sem dinheiro e não percebo onde é que está o meu dinheiro. E o dinheiro está nisto, nestes passinhos que nós temos que percorrer até chegar ao valor que efetivamente fica para nós. Percebes? Em que eu, se calhar, até que estou a cobrar 100 euros, acho que é um valor fixe para mim, ok? Para o meu serviço, mas depois de eu pensar que, ok, eu cobro 100, o cliente paga-me 123, mas estes tais 23 não são meus, são do Estado. Ok, mas ainda tenho que fazer retenção na fonte, ainda tenho que pagar a segurança social. Será que depois de fazer estas continhas todas, o dinheiro que efetivamente vem para mim compensa?
Percebes? Compensa face ao tempo que eu despendi, face ao salário que eu também espero ter, face ao conhecimento que eu também tenho da área, percebes? Então, desmistificar todo este passinho é extremamente importante e muitas vezes os negócios acabam por não correr bem, por não serem feitas estas contas todas. É sério. Eu tenho mesmo pessoas que às vezes quando reúnem comigo e depois de detalharmos, eles dizem, eu ando a trabalhar para aquecer. Porque é isto, porque chegam depois de fazermos este passo a passo, aí que sim cai na real de, ok, se calhar eu até achava que estava rica e que até estava a faturar um valor fixe, mas não é bem assim. Porque há este caminho todo a percorrer até eu chegar ao valor que efetivamente vem para mim. E nem estamos a falar de despesas que as pessoas têm, não é? Porque imagina, depois ainda temos as subscrições que as pessoas pagam, se têm um gestor de redes sociais, um gestor de tráfego, depois ainda temos o resto das despesas, ok? Aqui só estamos a falar de impostos. Só estamos a falar de Só impostos. estamos a falar de impostos. Ou seja... Ainda há mais coisas. E depois daqui a bocado quero falar sobre as despesas dedutíveis, não sei o que, diz-me só uma coisa, aqui ainda dentro já falámos de IVA, de IRS, de Segurança Social, já sabemos para onde é que estão a ir estas coisas, e já sabemos mais ou menos quanto, como, porque... antes de ir para o IRC, uma coisa que eu só aprendi muito recentemente em relação à Segurança Social, porque eu lembro quando abri a atividade, explicaram-me por alto, a minha contabilista, de coisa dos 3 meses, o cálculo da média, desculpa, deixa-me pôr isto no silêncio, o cálculo da média, não sei o que, e eu pensei, isso parece muito complicado, se eu agora tenho um ano de isenção, não me vou preocupar. I don't care, eu não quero saber, para o próximo ano voltamos a conversar. Recentemente voltámos a conversar, e eu fiquei tipo, e depois de tipo 1 hora de conversa, é que eu percebi o que é que, quando tu trabalhas por conta própria, como é que é calculado. Explica como é que é calculado, mas de uma forma assim simples. Sim, porque eu lembro... tenho conseguido. Tens conseguido. Só que esta parte para mim é a mais complicada de todas. Eu demorei, não estava a perceber, a minha contabilista estava a explicar e eu... Ok. Eu estava tipo, mas ó, Sandra... Ok, ela demorou 1 hora, eu vou tentar mas ó, em 5 Sandra, minutos. mas isso não... Mas calma. E depois... Go ahead, let's go. Então, a Segurança Social basicamente não sabe quanto é que tu faturas. Tu é que tens de comunicar à Segurança Social quanto é que estás a faturar. E em função dessa faturação, ela que vai te dizer, ok, agora vou aplicar lá as tais taxas de 14,98 ou de 5, depende se vendes produtos ou se prestas serviços, e depois aí é que vamos ver o valor que tu vais efetivamente pagar. Então, calma, antes de irmos para aí, tu é que tens de comunicar, se tu tiveres uma contabilista, a contabilista tipo... Sim, faz por ti, mas se tu não tens contabilista... És tu próprio. No portal da Segurança Social. No portal da Segurança Social, tens que ir lá, tens de ter a tua senha de acesso e tens que ir lá dizer quanto é que estás a faturar. Exatamente. Esta comunicação ocorre sempre 3 em 3 meses, ok? E ocorre sempre nos meses de abril, julho, outubro e janeiro. Ou seja, agora em outubro é um mês em que eu vou comunicar, por exemplo, a faturação dos meus clientes à Segurança Social. Ou seja, este é o mês em que fazem esta tal comunicação. E se eu não fizer? Imagina que eu não faço a mínima ideia. Oh meu Deus, não sabia que tinha que pagar a Segurança Social. se não fizeres, pagas o mínimo, que são 20 euros. Ok. O mínimo à Segurança Social são 20 euros. Porque imagina... Mas não é ilegal? Assim é, e depois imagina o que é que pode acontecer. Calma, de repente pagas 20 euros, tudo o que eu ouvi foi que posso não pagar a Segurança Social e que vou lá e pago 20 euros. Não, a contribuição mínima são os tais 20 euros, ok? Que é se tu não entregares a declaração ou se não tiveres rendimentos. Okay? Mas obviamente que depois, no fim do ano, tu tens que comprovar através da declaração anual os rendimentos todos que tiveste. Ou seja, se tu pagaste 20 euros, quando tinhas pagado 200, eles vão dizer, os 200 euros para cá, porque naquele mês tu não pagaste os 200. Ou seja, a Segurança Social não sabe quanto é que eu ganho, eu é que tenho que ir lá dizer, mas se eu não disser, no final do ano eles batem-me à porta a dizer... É assim, eles não batem à porta, mas no fim do ano tens sempre uma declaração anual que é assim, para já ainda não existe cruzamento de informação entre as finanças e a Segurança Social, mas eu acredito que isso também não há de demorar muito tempo. Pois. E com a inteligência artificial, que eles agora estão todos assim mandados para o futuro, acredito que vai existir essa comunicação. Sim, para já ainda não existe, mas... A sério? Sim. Eu pensava que não estou a encorajar ninguém a fazer isto. Não, é que assim, pagar 20 euros dá-te zero proteção e pode estar aqui a incorrer em riscos muito grandes. Mas tecnicamente seria possível as pessoas tipo cagarem completamente na Segurança Social. Mas é ilegal, as pessoas não vais para a prisão. Assim, nunca vi ninguém. E lá está também, como não há este cruzamento da informação entre as finanças e a Segurança Social, eles também não sabem que tu efetivamente estás a ter rendimentos da Segurança Social, percebes? Mas como é que não há essa ligação? Tipo, Pois não não faz sabemos. tudo parte do Estado. Eles não deviam tipo, fazer o trabalho deles. Eu não percebo. Sim, eu percebo isso. Imagina, a única comunicação que existe entre a Segurança Social e as finanças é no momento em que tu abres atividade.
As finanças dizem à Segurança Social, olha, a partir de agora, esta tipa tem atividade aberta, começa aí a calcular o ano que ela não tem que contribuir. Okay? E não podem simplesmente dizer, para mim isso não faz sentido nenhum. Não pode, para já, acho que se calhar devia se integrar tudo no mesmo sítio. Eu também E eu concordo. devia poder entrar no portal das finanças e estar-me ali a dizer quanto é que eu devo na Segurança Social. Se me está a dizer IRS, IVAs e coisas, também me devia dizer Segurança Social, porque no final das contas é um imposto que é obrigatório eu pagar. Sim. Eu sinto que é extremamente complicado, eu não devia estar eu, que ir por autorrecriação, ter que ir agora a um site paralelo comunicar essas coisas. E depois lá está, imagina, esta comunicação é feita em meses específicos. Se não fizeres, já passou o prazo, ok? Não é sempre possível fazer este acompanhamento, é só mesmo nos meses de abril, julho, outubro e janeiro que eu vou dizer à Segurança Social quanto é que faturei. Mas imagina, nunca viste ninguém ir para a prisão a pagar uma multa? Nem nunca vi ninguém, imagina, já me apareceram pessoas a dizer, olha, nunca entreguei esta declaração e sempre paguei 20 euros. Mas como é que elas pagam 20 euros? Porque a Segurança Social assume que ele não tem rendimentos e paga uma contribuição mínima. Mas, tipo, porquê? Débito direto? Ou por referência, sim. As pessoas... Tipo, mas a Segurança Social veio sim. atrás de ti, nem que seja pelos sim, 20 pelos euros? 20 euros, sim. Ok. Por mês eles vêm atrás de Por ti? mês, 20 euros mensais. Mandam tipo o quê? Um e-mail? Ou Um e-mail. Ou está lá uma notificação? Notificação também, sim. Eles agora enviam um e-mail também. Ok. Mas 20 euros. E depois tu estás só a pagar 20 euros, mas ilegalmente. Sim. Só que imagina... Mas lá está, imagina, nunca vi ninguém que tivesse sido apanhado, entre aspas, por só pagar 20 euros. Mas porque a parte de ir atrás das pessoas não funciona, mas tipo, na teoria, elas deviam ter sido multadas. Na teoria, sim. Uau. É. Se estás a pagar 20 euros de segurança social, pensa duas vezes. Se calhar, tipo, estás a fazer uma coisa errada que não sabias. Não, mas é isso, a malta acha que, ok, já estou a pagar a segurança social, pago 20 euros. Uau. I can guarantee you que eu não pago 20 euros. Não, mas... eu queria tanto pagar 20 euros. Mas pronto, então explicando aqui o processo. Então, de 3 em 3 meses, lá está, tens que dizer à Segurança Social quanto é que faturaste, ok? Imagina, agora acabou o trimestre, eu vou dizer, olha, faturei X valor em julho, 3 meses. X valor em agosto e X valor em setembro. Eles, ok, então irás pagar o valor da faturação vezes a taxa. Ok, se tens a taxa, lembro-me das taxas. A taxa é 14,98 para quem presta serviços e 5,04 para quem vende produtos. Então imagina que tu vendes produtos, então tu tens que dizer, em julho faturei X, em não sei o que faturei Y, em não sei o que faturei... Imagina que são coisas diferentes. E depois é pela média. E eles calculam tudo junto e fazem, dividem por 3, ou seja, tu tens uma média... Ok, calma, vou dizer números. Imagina que eu recebi 100 num mês, 50 noutro, e 50 no outro. Não, 100 no mês. Ok, 100 no mês, 50 no a seguir e 150 no a seguir. Ok, no total 300. Dá 300. Ou seja, eles vão fazer 300 a dividir por 3 e vão pôr uma média de 3 meses, 100 por mês. Sim. 100 por mês. Sim. E depois vais aplicar a taxa a esses 100. 5%. Ou seja, eu vou ter que pagar à Segurança Social a partir de outubro, vou ter que pagar 5% de 100. Sim, nesse caso não daria porque lá está, o mínimo é sempre os 20. Okay? Estes valores que estamos a ver são baixinhos. Claro. Mas sim, é assim, divides por 3 e depois multiplicas a taxa. E depois a parte que eu estava a tripar completamente na minha conversa com a minha contabilista era que depois significa que no mês de outubro, novembro e dezembro... Ao contrário, novembro, dezembro e janeiro. Sim, novembro, dezembro e janeiro, que são os meses a seguir, tu vais ter que pagar neste caso, esses 5% do 100. Mas, se tu tiveres... Ou seja, e depois em janeiro, eles vão fazer o cálculo outra vez do que aconteceu em outubro, dezembro... Novembro e dezembro? Outubro, novembro e dezembro. E depois em janeiro, fevereiro e março, vais ter que pagar a média daquilo que ganhaste em outubro, novembro e dezembro. Ou seja, tu nunca estás a pagar, a não ser que tu tenhas clientes fixos específicos que a faturação seja sempre a mesma e tu não mudes. Consoante a flutuação da tua faturação, tu vais de 3 em 3 meses estar a pagar um valor de segurança social diferente. A quantidade de tempo que me levou a perceber isto foi absurda. Eu não estava a perceber... Imagina, o que eu aconselho nesse caso é, imagina, acontece muito, por exemplo, eu tenho PTs, nutricionistas, que chega ali aos meses, julho, agosto e setembro, é horrível. E vão pagar as contribuições do mês do trimestre anterior. Ou seja, aparentemente foi bom, não é? Porque em julho, agosto e setembro
É Eles referente estão a ao mês pagar anterior. por mês a referente à média dos 3 meses Meses anteriores, exatamente. Ok. Ou seja, o meu conselho é, eu sei que aquilo que eu estou a faturar agora, vou pagar a Segurança Social daqui a 3 meses. Então, eu vou calcular estes tais 14, estes tais 15% agora e colocar também de lado, porque sei que vou pagá-los mais à frente. Então é essa a lógica que eu também aplico aqui na Segurança Social, é, no próprio mês, calculo o valor que dá e coloco num cofre à parte, uma conta poupança, o que quiserem. E na altura de pagar, que será daqui a 3 meses, eu já tenho esse dinheiro todo. Okay? Para prever esta volatilidade que vai existindo, para que nos meses em que eu sei que são bons eu vou pagar muita Segurança Social, mas não é agora, não é quando os meses são bons, Pois. é nos 3 meses a seguir que pode não ser. Então eu faço também, dou sempre esta dica de Claro. mensalmente começarem também a colocar de lado. E depois os PTs, então em setembro, outubro, não, em Nos- outubro, novembro e dezembro, vão estar a pagar pouca Segurança Social porque durante o Exatamente. verão tiveram pouco rendimento. Exatamente. A Segurança Social calculou a média dos 3 meses anteriores e aplicou a taxa. Uhum. Eu não vos consigo explicar a maneira como eu fiquei 1 hora inteira a tentar perceber este conceito e eu não estava a perceber porquê. Eu estava completamente paralisada, não estava a perceber porque que em meses diferentes pagava de 3 em 3 meses o valor da Segurança Social mudava. Eu estava tipo com base no quê, porquê. Mas eu agora percebo e eu sinto-me uma mulher nova. E esta já é a parte que tu percebes. Yeah. Mas só aqui relativamente à Segurança Social, fazer aqui um reparo, que é, sempre que entrega então esta declaração, a comunicar a faturação, depois há a possibilidade de contribuirmos menos, ok? A Segurança Social permite-nos contribuir até menos 25% do valor que seria a contribuir. Ok, diz isso outra vez. Então, sempre que nós fazemos a entrega da declaração trimestral, há a possibilidade de nós reduzirmos até menos 25% o valor da contribuição que teríamos que pagar à Segurança Social. Ok? Ou seja, imagina, daria 200 euros, há a possibilidade de eu contribuir até menos 25%. Esta diferença, que muitas vezes eu posso, por exemplo, na aula que eu dei ontem, seria cerca de 60 euros por mês, ok? No fim do trimestre iriam ser 180 euros, é um valor considerável. Nunca vão ter que pagar a Segurança Social, simplesmente lá está, temos que ver sempre a Segurança Social numa ótica da proteção social. E se eu contribuir menos à Segurança Social, quando precisar da Segurança Social, eles também me vai dar um valor mais baixo. Ou seja, voltando, claro que este valor é impossível porque tens de pagar sempre no Sim. mínimo 20 euros. Mas imagina, vamos falar do número 100 porque é muito mais fácil. Se eu recebi 100 euros, imagina que eu vendo produtos, então a taxa de Segurança Social que tenho que pagar é 5%. Uhum. Ou seja, eu teria que pagar 5 euros de Uhum. Segurança Social. Tu estás-me a dizer que é possível eu pagar menos 25% dos 5 euros. Exatamente. Quanto é que isso dava? I don't know. Ah, Menos 25%. Não, eu vou fazer agora because I need to know. I need to know. dá 5 euros 3,75, não menos sei. 25. Afinal, os Uau! contabilistas dominam a contabilidade. Mas isto para dizer o quê? Ou seja, apesar da taxa ser 5%, o que me estás a dizer é que existe no portal da Segurança Social, quando tu dizes, olha, recebi 100 euros todos os meses, e depois eles vão fazer a conta, ok, então tens que pagar 5%, tu podes dizer, não, mas eu quero a opção de pagar menos 25%. E pagas só 3,75€. Pronto, sim. Mas isso depois significa Fica que tens uma menor proteção relativamente ou aqui à seja, Segurança Social. se depois precisares tipo, de alguma coisa do fundo de desemprego, Baixas. e a tua reforma também baixa, Sim, o valor que estás a também, sim. Yeah. então tens que fazer escolhas. Sim, mas imagina, por exemplo, há situações em que também dizer que há a possibilidade de contribuir menos, mas também há a possibilidade de contribuir mais. Ou Não seja, sei se alguém quer isso. não, olha, a sério, eu achava que não, mas por exemplo, há casos em que faz sentido contribuírem mais. Por exemplo, imagina, eu sei que vou ser operada daqui a meio ano, por exemplo, e sei que vou ter que recorrer a uma baixa. Então, se calhar, se eu agora pagar um bocadinho mais, depois na altura da minha baixa, eu vou receber também mais. Ok. Então, eu muitas vezes, mesmo quem está a pensar em engravidar, ou mesmo quem já está grávida, eu dou sempre este conselho que é, vamos se calhar, durante 3, 6 meses contribuímos um bocadinho mais, porque quando nós precisarmos da Segurança Social, ela também me vai dizer, ok, tu contribuíste mais, então eu também te vou dar mais dinheiro. Por exemplo, se eu trabalhar por conta própria, Uhum. depois se eu ficar grávida e não quiser, quantos meses é que é de licença? Assim, supostamente agora me estão a alterar para 6. Ok, então imagina, eu sou criador de conteúdo e meti a fatura para o Pingo Doce, para a Pepsi, para não sei o quê, e estou a pagar sempre tudo direitinho a Segurança Social. Uhum. Chega, estou grávida. Posso usufruir dos meus 6 meses e o Estado paga-me. Uhum. Mesmo Só que não podes faturar nessa altura.
Sim, Não se eu não faturar Sim, nada sim, durante sim, esses sim, 6 sim. meses, eu Tens tenho direito na direito mesma. a receber Sim. na mesma. Sim. Sendo que tens de ter sempre aqui um período mínimo de contribuições para a Segurança Social, mas sim. Ok. Por acaso, isto não sabia. Eu pensava que quando trabalhavas por conta própria estavas a ajudar. Não. Ok. O Estado... É bom. É assim, também temos que ver que estamos na mesma a contribuir, não é? Pois, se eu paguei, que é a mesma Exatamente, maneira. Os direitos também deveriam ser idênticos. Ok, amo. Agora, entrando na minha parte preferida, que é como reduzir a carga fiscal. Não, calma, espera, desculpa, muito rapidamente. Esquecemos do IRC. O IRC. Então, o IRC é um imposto que só existe para as empresas, ok? É um imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas, que são as empresas, ok? E a taxa é de 21%, pode ser um bocadinho mais baixa, ok? Ou seja, o IRC vai incidir sobre o lucro das empresas, ok? Mas explica essa diferença, porque imagina, estou no regime simplificado. Uhum. Imagina que o meu IRS é 25%. É 25% sobre o quê? Então, para perceberes, estando num regime simplificado, não é todo o teu rendimento que vai ser sujeito a imposto, ok? Vamos imaginar que tiveste uma faturação de 10 mil euros ao ano, ok? Se tu estiveres no regime simplificado, temos 3 taxas que temos de ter em atenção. Se tiveres uma atividade profissional, és taxada a 75%, ou seja, dos 10 mil, o que iríamos depois entrar para a conta dos escalões seriam aqui 7.500 euros. Porque presumem que o resto... É despesa. Ou seja, estás no regime simplificado, o Estado pensa, então é 25%. É 25% Nessa despesa, situação. sim. Eles presumem que, ele faturou isto, Mas 25% devem ter sido despesas, ou seja, sim. conta como despesas, ou seja, tu não vais pagar o IRS sobre os 10 mil euros, vais pagar o IRS sobre 7.500 euros. Exatamente. Isto é para quem tem atividades profissionais. Quem tem outras atividades, ou seja, outros prestadores de serviços, a taxa é só 35%. Ok? Ou seja, dos 10 mil iria só entrar para as contas 3.500 e quem vende produtos ou atividades de restauração é 15. Ok? Dos 10 mil, só 1.500. Ou seja, por isso é que depois, no final do ano, o Estado te dá um monte de dinheiro no IRS. Se tiveres feito retenção na fonte e se tiveres... Ou seja, porque vou-te falar da minha declaração do ano passado. Como eu estava a pagar sempre retenção na fonte, eu pagava sempre retenção na fonte, 25%. Depois chegou àquela altura de submeti a minha declaração, a minha contabilista submeteu a declaração, e eu estava a pagar 25% do meu valor total, mas eles depois fizeram as contas a dizer, não, mas este valor total, vamos presumir que tu tiveste isto de despesas e vamos só calcular isto como sendo o lucro, entre aspas, sim, lucro, e depois, então, significa que só devias ter pago menos. X. Ok, e depois devolvem-me o resto. Imagina dizer-te que, depois, como o IRS é por escalões, os escalões vai de 3% a 48%, ou seja, se tiveres muitos rendimentos, a taxa até pode estar acima dos 25% que fizeste retenção na fonte e tens que pagar. Ok. Mas sim, estando no regime simplificado é assim que funciona. No regime da contabilidade organizada, sendo ainda trabalhador por conta própria, o que vai entrar para a conta do IRS aí sim é a faturação menos as despesas. Ou seja, vamos imaginar, eu sou contabilista, estou no regime simplificado, mas tenho muitas despesas, porque tenho um escritório, porque pago luz, net, tenho uma colaboradora, tenho muitas despesas. Se eu estiver no regime simplificado, só está a assumir que 25% é de despesas, e se calhar eu tenho 40% de despesas. Então esse regime não me é vantajoso e então faz sentido fazer a transição para o regime da contabilidade organizada. Porque nesse caso, se tu estivesse no regime simplificado, faturavas 100, eles presumiam que 25% era despesas, então só tinhas que pagar IRS sobre 75%. Mas se tu tens a contabilidade organizada, faturas 100, mas as tuas despesas são de facto 40 e tu consegues provar e declarar-se ali as tuas despesas, só vais pagar IRS sobre 60. Exatamente. Okay. Ou seja, por exemplo, há casos em que a mudança para o regime da contabilidade organizada depois, para efeitos de IRS, está a valores exorbitantes, porque lá está, porque negócios têm muitas despesas e que não está a compensar no regime simplificado. Eu esqueci-me, tu há bocado disseste que no IRS eles presumem que o que é a despesa? É assim, se for atividade profissional é 25%. E se for outras atividades é 65%. Ou seja, eles presumem que 65% são despesas. Exatamente. Okay. Ou seja, o teu lucro é só 35%. Então só vais pagar esses impostos sobre 35%. Ok. Pronto. Então o IRC seria? O IRC é o imposto então, das empresas, que vai ser só tributado sobre o lucro.
ok? Ou seja, faturação menos as despesas, ok? Mas sendo que lá está, o IRC é um imposto das empresas, as empresas são então aqui obrigadas a ter um contabilista e o contabilista então é que é responsável por tratar de tudo. Depois dizer que nas empresas depois também existem umas tributações autónomas, mas aí já acaba por ser um bocadinho mais complexo, mas a taxa de IRC são então os 21%, sendo que pode baixar um bocadinho para os 17%, mas pronto, são algumas situações particulares. Ou seja, se eu tenho uma empresa, eu tenho que pagar, ou seja, a empresa tem que pagar IRC, que é, estavas a dizer 21%, 21% do meu lucro, que é a minha faturação menos as minhas despesas, mas eu, enquanto pessoa, Lara Muniz, também tenho que pagar o meu IRS. Exatamente. Porque eu também sou uma pessoa. Uma pessoa singular. Pronto, tenho que pagar o meu IRS sobre o salário que a empresa me dá. Exatamente. E outros tipos de rendimentos que tenhas. Okay? Sim. Se trabalhares por conta própria, ainda, imagina que trabalhas para a empresa, mas ainda continuas a trabalhar por conta própria. Então o IRS vai ser. O que é que me compensa mais? Se eu tiver uma empresa, o que é que me compensa mais? Eu empregar-me, porque daqui eu também quero falar sobre os impostos que as empresas têm que pagar por nos ter lá na empresa. O que é que me compensa? Se eu tiver uma empresa e eu quero empregar-me a mim, compensa ter tipo um contrato, ter um emprego, ou eu prestar serviço à empresa e entregar um recibo verso à empresa? Se não podes fazer como sócia, só mesmo em casos muito específicos. Isso é legal. Tem que ser muito bem comprovado. Ok. Por isso, sim, tens de tirar um salário e pagar os impostos do teu salário. Ok. Só em casos muito específicos. E voltamos a pagar, então eu Lara Muniz, ou seja, vou ter que pagar, a empresa vai ter que pagar este IRC, mas eu, enquanto Lara Muniz, tenho que pagar aquelas despesas no início que nós falámos, aqueles impostos que falámos no início. Exatamente. Que é a Segurança Social, e depois a empresa tira o meu IRS. E entrega ao Estado. E para além de, ou seja, agora vamos falar do ponto de vista do empregador. Porque às vezes, imagina, tudo bem, eu concordo com as pessoas, porque imagina, os salários aqui em Portugal são muito baixos e quando são empresas muito grandes, tipo, não se justifica, as empresas estão cheias de lucro, as pessoas recebem muito mal, isso é muito mal. Mas há pessoas que estão em trabalhos, que trabalham em empresas que são assim mais pequenas, médias, e eu acho que às vezes elas estão muito frustradas com o salário que recebem, mas elas não têm bem a noção do quanto é que custa ao empregador tê-las ali sequer a trabalhar in the first place. Fala-nos um bocado sobre a carga fiscal que o empregador tem sobre o empregado. Ok. Então, olha, se nós pensarmos, primeiro, quem trabalha por conta de outrem, efetivamente trabalha 11 meses, certo? Os 12 meses do ano, mas depois tem sempre um mês de férias, que é pago pela empresa. Então, efetivamente, só está a trabalhar 11 meses e a empresa paga a 14. Ok? Ou seja, temos aqui 3 meses, que é o subsídio de férias, o subsídio de Natal e também o mês de férias, que a empresa está a suportar. Então, só isso é um custo muito elevado para a empresa. Depois, a empresa é também responsável por 23,75% para a Segurança Social. Ok? Isto é para além da tua Segurança Social. Ou seja, exatamente, a Segurança Social só de um colaborador recebe 34,75. Ou seja, 11, que é diretamente o colaborador que desconta, mais 23,75 que a empresa suporta. Ou seja, vamos voltar ao nosso exercício do 100, porque eu aprendi isto muito recentemente e eu fiquei de género... E não sabia que as... Imagina, por exemplo, alguém que tem um salário de 1.000, por exemplo. Do teu salário vão tirar então 11%. Que é aquilo que falámos no início da Segurança Social, que tu tens que pagar tu, e depois a empresa 23,75, ou seja, por um salário de 1.000 euros, a Segurança Social vai receber 347,50 cêntimos. E para tu teres 1.000 euros líquidos... Pois isto é bruto. Quanto é que a empresa tem que pagar para te ter? Ou seja, o valor que tu recebes não é o valor que a empresa tem que pagar para te ter ali. Sim. Imagina, a empresa vai então pagar esses 23,75, ok? Depois tem também que ter um seguro de acidentes de trabalho, aquelas coisas todas de segurança e higiene no trabalho, medicina no trabalho, que tudo isto acabam por ser custos que a empresa vai suportar só por ter aquele colaborador. Ok? Ou seja, às vezes é isso, às vezes as pessoas acham, ok, eu não... E quem está agora deste lado, não é? Na vertente de empresário, pensa que, ok, ter um colaborador é efetivamente caro. É que é assim, eu até se calhar gostava, e às vezes eu ouço isto eu até gostava de lhe dar mais, mas aquilo que eu pago só para ter aquele colaborador aqui é excessivo. É muito mesmo. Então às vezes depois também as empresas acabam por ficar limitadas
causa dos impostos todos que acabam Sim. por entregar só do colaborador. Porque eles pagam-te mais do que aquilo que tu estás a receber. Eles não têm culpa que tu não estás a receber tudo. Mas, tipo, Sim. muitos, they're doing the best they can. Sim, depois tipo subsídio de alimentação e isso também acaba por ser obrigatório. Sim. Então é efetivamente pesado. Fica pesadito. Não é assim muito fácil. Ou seja, imagina, por exemplo, falando aqui, muitas vezes perguntam-me aqui esta transição de trabalhador independente para empresa. Lá está, imagina, se nós virmos que um salário de 1000 euros daria aqui a pagar 347,5 à Segurança Social, quando o valor da tua Segurança Social já está acima disto, o que é que sendo trabalhador por conta própria, muito provavelmente já pode não estar a compensar e fazer sentido passares para a empresa, por exemplo. Perguntam muitas vezes isso. Por isso também aqui o valor da Segurança Social pode ser um fator determinante também para passar para a empresa. Pois, yeah. E então, voltando àquela conversa que nós estávamos a ter, do reduzir os impostos que pagamos, como é que é possível reduzir? Pronto, se trabalhas por conta de outrem, spoiler, não é possível. É assim, só depois se for na altura do IRS. Sim, mas isso é pelas contas do teu IRS específico. Sim. Mas como é que nós conseguimos reduzir a quantidade de IRS que pagamos? Imagina, com benefícios que existem e que, nós, por exemplo, temos o IRS jovem para jovens, ok? Que entretanto também está aqui em fase de alteração, ainda estamos aqui a perceber como é que irá ser, mas para já, até agora, era sempre para pessoas que tinham tirado pelo menos o nível 4, ou seja, pelo menos um curso profissional, teriam aqui acesso ao IRS jovem durante 5 anos, o que era aqui uma boa vantagem. Mas depois, por exemplo, despesas que possam ter de saúde, educação, muitas vezes há despesas que as pessoas até se esquecem de colocar, por exemplo, o cabeleireiro, que é uma despesa que existe benefícios ao que nós esquecemos, a reparação do carro, existem aqui algumas despesas que nós, no ginásio, por exemplo, que nós acabamos por nos esquecer e acabam por depois nos ajudar a pagar menos IRS. Depois também podemos sempre constituir um PPR, e também nos ajuda a baixar o imposto. O que é que podemos ter mais? O que é que pode também me ajudar? O que é um PPR? É um plano de poupança-reforma, ou seja, a investir num valor depois para a nossa reforma. Okay? Sendo que, por exemplo, para jovens até aos 35 anos, se nós constituirmos ou reforçarmos um PPR de 2.000 euros, teremos um benefício de 400 euros no IRS. Ou seja, pode ser sinal de pagarmos menos 400 ou até, no caso de reembolso, recebermos mais 400. Então pode fazer sentido. Isso é, por exemplo, uma das análises que tem que ser feita agora, que é para nós percebermos, será que faz sentido eu reforçar o meu PPR? Será que faz sentido constituir? Para depois também na altura do IRS conseguirmos ter esse benefício. Então, dentro daquilo que estás a dizer, das tuas despesas que tu vais tendo, depois no final quando se faz o cálculo, isto conta, explica lá às pessoas porque que quando tu vais a qualquer sítio aqui em Portugal te perguntam, quer contribuir na fatura? É assim, imagina, o limite que é das despesas gerais, ou seja, gasóleo, luz, internet, essas coisinhas todas que acabam por cair na rubrica dos gerais, facilmente é atingível, porque o limite são 250 euros. Ou seja, muitas vezes, se eu sei que já atingi esse limite, em algumas categorias pode não fazer sentido. Mas, por exemplo, em restauração continua a fazer sentido porque o limite é muito alto. Ou seja, o que é importante vocês verem? Entrarem no portal do e-fatura e verem quanto é que eu já tenho de cada categoria. Obviamente que não vou estar a gastar desnecessariamente dinheiro só para depois ter mais despesas, mas às vezes aquelas despesas que nós nem costumamos por hábito colocar contribuinte, passar a colocar. Por exemplo, restauração é muito normal, nós se calhar irmos almoçar e não é preciso. E se calhar, é assim, hoje, amanhã, depois, vai-nos ajudar aqui também a pagar menos IRS. Por isso o meu conselho é, vão ao portal do e-fatura e vejam quanto é que já tem em cada categoria. E depois, aí começam a perceber quais é que são efetivamente para as despesas. App, não é? Sim. Eu gosto muito dessa app. Eu sinto que foi a única app, e desculpem, vou ter que dizer, é a única app que o governo fez de jeito. Não conheces já, estás a falar de qual? Do e-fatura mesmo? Estou a falar do, calma. Ou estás a falar da ATGO? Estou a falar da ATGO. Ah, ok. Não, esse não é? Não. A ATGO é então, para emitir recibos verdes. Não, mas a ATGO... Eu adoro a ATGO. Adoro a ATGO. A ATGO é super intuitiva. É a única app que eu vi de jeito. Pronto, falei. Disse. Mas depois também lá está. Temos o e-fatura, que é onde conseguimos classificar as despesas por categorias. Ok, então também tenho que baixar essa. Essa também é fixe. Essa eu não tenho, ok. Mas eu estava a falar do ATGO, pensava que era a mesma. Agora, esclarece-me só uma dúvida. Imagina, eu trabalho por conta própria, pago o IRS... Mas imagina,
estás a dizer que existe um limite, estás a dizer os 250 euros que eu posso pôr como despesa. Imagina, vou ao café, quero contribuinte, ponho, aquilo conta como ela tem estas despesas. Vou à FNAC, compro um livro, quero Por contribuinte. exemplo, os livros já vão para a educação. Sim, e ou seja, em cada categoria tens tipo um limite máximo Sim. mensal que se tu Não é, registrares aquela não é despesa... mensal, é anual. Sim, Sim. que se tu calculares aquela despesa, se tu tiveres aquela despesa, depois aquilo vai-te permitir pagar menos IRS. Mas e no que diz respeito às minhas despesas do negócio, imagina, eu trabalho por conta própria, não tenho empresa mesmo aberta, mas eu tenho despesas Ok. que são mesmo para o negócio, não enquanto Sim, eu sim, sim, pessoal, sim. mas para o negócio. Como é que isso funciona? Também há o mesmo limite? É assim, não funciona de forma diferente, que é, sendo trabalhador independente no regime simplificado, para quem vende produtos as despesas não entram para nada, ou seja, para o IRS, podem entrar para efeitos de IVA, mas para IRS não entram, mas para quem presta serviços temos um limite, ou seja, só a partir do momento em que atinge os 29.000 euros de faturação é que as despesas que tu têm algum tipo de impacto. Ok? Ou seja, muitas vezes o que é que acontece? Olha, comprei um livro, era para o meu negócio, que era por algo que eu precisava. Olha, fui a uma formação porque precisava para o meu negócio. Se calhar, o que é que eu costumo fazer? Eu costumo ter sempre despesas de reserva, porque sei que, imagina que eu não o faturo 29.000 euros, aquela despesa até podia ser do meu negócio, mas se eu afetar o meu negócio eu não vou ter benefício nenhum, então passo para as minhas despesas pessoais. É este limite que as pessoas têm que ter atenção, 29.000 euros é o valor que eu preciso a partir do momento que preciso de começar a ter despesas. Se faturar abaixo, tudo o que eu tive, posso dizer que é tudo despesa pessoal, porque não vai ter impacto nenhum. Agora, quando estou acima desse valor, é que vou então precisar de despesas para o meu negócio para depois ajudar a baixar o IRS. Sendo que a Segurança Social também é uma boa... pagar Segurança Social depois também nos vai ajudar a pagar menos IRS, sendo aqui trabalhador por conta própria. Ou seja, então, mas aconselhas as pessoas... Mas mesmo assim, pode ser necessário, ou seja, o valor que temos da Segurança Social pode não ser suficiente e ainda precisamos de mais despesas. Temos sempre este limite dos 29.000. Olha, entretanto, já passou uma hora. Isto passou bem rápido. Mas eu tinha aqui outras perguntas, mas podemos deixar para uma eventual parte 2. I don't know. Vamos só entrar aqui num último tópico, que é em relação ao IVA e como é que nós podemos poupar no IVA com a dedução do IVA das nossas despesas. Explica só aqui esta parte final. Mas deixa-me dizer-te que, tipo, adorei a maneira como explicaste tudo. Go ahead. Eu acho que da próxima, se fizermos uma parte 2, só ter aqui um quadro para ir apontando as nossas continhas. Não, eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido. Tipo, eu acho que este episódio foi mesmo uma coisa muito eu acho que deviam fazer um resumo daquilo que nós, com estas continhas todas, e depois enviarem foto do resumo deste episódio. Estamos aqui a falar do IVA. Então, o IVA, lá está, nós acabamos por cobrar IVA, quem está nesse regime, cobrar IVA pelos serviços, ou seja, o meu serviço de 100 acresce os tais 23 euros de IVA. Depois, o que é que há? Há a possibilidade de nós recuperarmos algum IVA das compras que tenhamos da nossa atividade. Por exemplo, vai muito depender da atividade, mas somos freelancers, vamos precisar, por exemplo, de um computador, de uma câmara, de uns fones, se calhar de um livro, de subscrições, muitas vezes o Canva, o Zoom, alguma plataforma de email marketing, ou seja, o IVA que nós vamos pagar de todas essas despesas depois vão-nos ajudar a entregar menos IVA ao Estado, de forma prática. Então, eu recebi 100 euros de IVA dos meus clientes. Okay? 100 euros é o dinheiro que eu recebi dos meus clientes de IVA, que eu sei que vou ter que entregar ao Estado. Contudo, naquele trimestre eu tive algumas despesas. Comprei um telemóvel, comprei um computador. Obviamente que isto depois é muito variável em função da atividade. Mas imagina que depois das minhas compras eu tenho 50 euros de IVA. O valor que eu vou só depois entregar ao Estado é só 50. Ou seja, é o valor do IVA que os meus clientes me deram, menos o valor do IVA que eu tenho de despesas da minha atividade. A diferença é aquilo que eu vou entregar ao Estado. Sim, porque tu cobraste IVA pelo teu serviço que tens que entregar ao Estado, mas também nas paguei tuas um fornecedor. Despesas pagaste o IVA. Exatamente. Porque se tu pagaste 1.500 pelo computador, uma parte 23% desses 1.500 euros eram IVA. E, ou seja, quando tu tens a fatura do computador e tens o teu contribuinte, pronto, e conta como uma despesa esta fatura, aquele valor do IVA podes ir tirar ao que deves. Sim, e equilibra. Okay. Exatamente, por exemplo, eu até fiz um vídeo que era alguém comprava um iPhone que custava 2.000 euros, desses 2.000 tem lá uma parte que são quase 400 euros de IVA. Ou seja, esses 400 euros de IVA depois vão abater ao IVA que eu tenho que entregar ao Estado. Ou seja, se tu já tivesses em faturação acumulada 600 euros para pagar ao Estado de IVA, com esses 400 euros, agora só tinhas que pagar ao Estado 200 euros. Exatamente. Por isso é que eu acho que é preciso as pessoas saberem.
Porque muitas pessoas, as pessoas não sabem. E depois o governo não te diz, a dizer, olha, não, há pessoas que agora foram pagar os 600 euros de IVA porque não sabiam que podiam ter abatido aqueles 23% das despesas, aquele IVA das despesas que elas tiveram. Sim, acontece muitas vezes. Lá está, pessoas que depois acabam por trabalhar, veem os meus vídeos e acabam por trabalhar comigo porque dizem mesmo, olha, não sabia que estas despesas que eu tenho podia recuperar este IVA e se calhar entregar menos imposto ao Estado. E é estas brincadeiras que nós tentamos aqui fazer dentro da lei, obviamente, que depois também vão ajudar aqui os contribuintes a diminuir aqui a carga fiscal. Olha, perfeito. Estás contratada? Ok. Depois vamos falar sobre... Não, quero mesmo que seja a minha próxima, a minha contabilista agora. Já valeu a pena vir até aqui, gostei muito. Já fechaste uma cliente. Não, mas gostei muito mesmo porque eu acho que estas temáticas têm que ser mesmo faladas. Obviamente que ser da área, obviamente que tenho sempre amor à camisola, não é? Mas eu sinto muito que empreender não é fácil, ou seja, tem todo um processo, toda uma logística que é preciso gerir, toda uma estratégia que é preciso pensar e muitas vezes a parte da contabilidade dos impostos acaba por atrapalhar um processo que por si só também já não é fácil. Claro. Então, é importante que tenhamos conhecimento sobre estas temáticas e obviamente que eu aconselho sempre a ter aqui um contabilista que vá dando estas dicas, que vá dando sempre suporte e muitas vezes para nos desocuparmos e começarmos e conseguirmos focar no nosso negócio, mas também é importante que não depositem só no contabilista a parte da gestão toda do meu negócio, ou seja, o contabilista tem que servir para me auxiliar e me dar suporte e me dar estas estratégias em que façam que eu reduza a minha carga fiscal, mas também não podemos muitas vezes, e é isso que eu vejo, que é, eu deposito no meu contabilista a gestão do meu negócio, isso também depois acaba por não poder acontecer, mas tem que ver como um contabilista, como um aliado em que eu tenho que contar com ele para depois pagar menos impostos, porque há essa possibilidade. Sim. Temos é que, lá está, estar informados e é como eu digo, empreender não é fácil, eu sou a pessoa que nunca vai pintar este processo de rosa e florir isto tudo, porque não é fácil, certamente tu também durante o percurso passaste por N dificuldades, é mesmo difícil e às vezes eu vejo mesmo malta no Insta, tipo, isto é tudo muito lindo, é tudo muito fixe, tenho a minha liberdade, mas existe todo um processo que é preciso construir e toda frustração que é preciso lidar, ser resiliente. E muitas vezes aqui a parte da contabilidade, esta parte que muitas vezes é um buraco negro, acaba por assustar muito e por haver muita ansiedade financeira por desconhecimento. Olha, perfeito. Onde é que as pessoas te podem encontrar? Olha, no Instagram, ok? Contabilista Explica. É a minha página onde eu comecei aquilo só como uma brincadeira. Atualmente o meu negócio é full-time, não é? É por lá que me podem encontrar, não só para dicas, mas também para algum dos serviços que necessitem. Podem encontrar-me por lá. Eu sou simpática, prometo que simplifico sempre a coisa. Se viste este episódio e ficaste do género, oh meu Deus, eu preciso da Jéssica na minha vida, se ela seja a minha contabilista, manda-lhe uma DM. Sim, exatamente. O processo é tudo simplificado, é tudo muito... isso também é importante dizer que eu só trabalho tudo numa base digital, ok? Contabilidade digital, o que me permite ter clientes na Madeira e nos Açores, o que também é engraçado conseguir chegar também às ilhas, e esta modalidade da contabilidade digital é possível e permite-me também aproximar-me aqui dos empreendedores, porque é tudo muito mais simples, não há cá papéis pelo correio, não têm que vir ao meu escritório, então acaba por também simplificar aqui o processo. Olha, perfeito. Segue a Jéssica, segue a mim também no Instagram, no TikTok, subscreve-te aqui, no Spotify, no YouTube, subscreve lá, faz tudo o que tens para fazer, ativa o sininho, tudo. E volta para a semana. Espero que tenhas gostado deste episódio, espero mesmo que te tenha impactado de alguma forma, que tu tenhas percebido alguma coisa que antes não percebias. Muito obrigada por teres vindo mesmo, espero que tenhas gostado do fundo do coração. Gostei muito, acho que deviam comentar esta parte 2 para ver se fazemos aqui uma parte 2, se quem sabe. Uma parte 2, se gostaste mesmo, por favor dá-me feedback nos comentários e até para a semana. Corta.